Ah, a principal coisa que eu digo é aquilo que me aconteceu. Não, nunca, em momento algum, desistir da ideia. Porque as portas, bater as portas, elas não vão saber. Então, nunca desistir da ideia. Ter documentos sempre prontinhos. Visitar sites de financiadores, de instituições que apoiam bolsas. Ter propostas de pesquisa, ainda que não estejam fechadas, de problemas reais, de problemas que são do teu lugar de origem, que é para se aparecer a chamada, não esperar pelo último dia para submeter, ter os documentos prontos, ter essa crença e sem desistir que a coisa vai dar certo. Então, a ida para o mestrado foi terrível. Eu acho que foi nada mais, nada menos que sensibilidade dos gestores daquela bolsa. Sabe, sou de Moçambique. E eu senti uma retração do professor, tipo, tenho job aqui. Eu nunca pensei que pudesse passar pela situação de ficar 2 dias sem passar pela rua e passar no terceiro dia ter uma vizinha perguntar, olha, Miguel, o que aconteceu antes de ontem e ontem? Tu não passaste por aqui, tudo bem? Mas acho que é importante trazermos esse bichinho da pesquisa ali para a academia, porque eu, como te disse há pouco tempo atrás, eu despertei para isso agora. Olá, seja bem-vindo ao canal do Sensei. Hoje estamos no terceiro episódio do nosso podcast Moçambicanos na Diáspora e hoje recebo o arquiteto Miguel Ferreira, que está em Portugal. Miguel Ferreira é licenciado em Arquitetura pela Universidade de Lúrio e depois foi a Portugal, onde cursou o curso de mestrado em Arquitetura Paisagista na Universidade de Porto e agora está a cursar o doutoramento em Gestão Interdisciplinar da Paisagem na Universidade de Évora, também em Portugal. Além de ser profissional na área de arquitetura, o Miguel é também docente na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da Universidade de Lúrio e, além disso, é apaixonado por fotografia. Tem, inclusive, uma empresa especializada em fotografia e videografia, sediada em Nampula. Arquiteto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sensei acadêmico. E, e antes da nossa conversa, permita-me também felicitá-lo pelo canal e por esta série de vídeos que tem feito, que eu acho que vão ser muito bons para pessoas que precisam de ver estes vídeos. Então, parabéns pelo canal e pela série de vídeos. Yeah, thanks. A intenção mesmo é essa, ajudar esse pessoal para que tenha uma luz sobre como iluminar seus sonhos. Muita gente tem ideias, tem planos de estudar no estrangeiro, mas não sabem como começar. Ou quando vão fazer uma aplicação, não conhecem os procedimentos, acabam cometendo os mesmos erros que nós também cometemos no nosso tempo, porque não temos referências. Arquiteto, Yeah. estudar fora do país é sempre muito difícil. Ah, no seu caso, quantas vezes tentou concorrer a uma bolsa para formação no estrangeiro? Quantas vezes falhou? E quão fácil ou quão difícil foi conseguir a bolsa para Portugal? Yeah. No meu caso, tem, como disse na introdução, no meu caso, tenho dois momentos. O momento da ida para o mestrado e agora para o doutoramento. Então, a ida para o mestrado foi terrível. Só para terem ideia, Portugal não foi a minha primeira tentativa. Tentei Brasil, por exemplo. Tentei, se não estou em erro, Chile ou Uruguai, não me recordo bem ao certo. E todas bateram na trave. Todas bateram na trave porque as minhas candidaturas não estavam prontas, nem em termos documentais e principalmente em termos de proposta de estudo, que são coisas que pesam muito. Então, as duas bateram na trave. Agora, para Portugal, depois dessas terem batido na trave, tentei ir para Portugal com uma bolsa que era patrocinada, acho que pelo BAD, pelo Banco Africano de Desenvolvimento, e acho que estava a ser gerida pela Unilúrio, se eu não estiver em erro, que também bateu na trave, porque eu estava a candidatar-me para ir para Évora e não deu certo essa. Até que no ano seguinte eu organizei-me financeira e psicologicamente, tanto a mim quanto a minha família, e pedi uma dispensa no serviço e por conta própria, entre aspas, acabei saindo para Portugal. Então, quando eu fui a primeira vez, não tinha bolsa nenhuma. Quando eu fui a primeira,
não tinha bolsa nenhuma, porque as tentativas não estavam a dar certo, as portas não se abriam. Então acabei indo por conta própria, fiz o primeiro ano, é verdade frisar que não deixei de tentar, ainda estando lá, não deixei de tentar, fiz o primeiro ano do mestrado, e só no segundo é que eu consegui uma bolsa. E por Oh, incrível que pareça, essa que veio no segundo ano foi sem esforço nenhum. Ela simplesmente veio. oh. Yeah, é mais ou menos isso. Então conseguiu ter a vaga para a Universidade do Porto, mas não tinha bolsa para custear as despesas de formação, transporte, Não tudo tinha isso. bolsa. É, Não tinha nenhum suporte. e a bolsa que conseguiu depois em Portugal era de que instituição? Era da própria Universidade do Porto ou era de uma outra instituição independente de bolsa? Era aquela do BAD. Era aquela financiada pelo BAD, que estava a ser gerida pela Unilúrio. Eh, Realmente voltei a manifestar interesse, voltei a escrever, não naquele formato de candidatura, mas escrevi para as pessoas a explicar da minha situação, das dificuldades que estava a ter. E numa dessas vezes, se não me engano, eu no Porto recebi uma visita assim, aleatória, da vice-reitora na altura, da Unilúrio, e conversamos, ela viu a situação e atribuíram uma bolsa. Depois disso, atribuíram uma bolsa, sem necessariamente ir por aqueles caminhos todos que devia ter ido. Então, no meu segundo ano atribuíram uma bolsa, mas no primeiro é importante frisar que estava por conta própria. É verdade que tinha parte do meu salário, porque tive uma dispensa para formação, então tinha parte do meu salário aqui da minha instituição empregadora. Então era com isso que conseguia se aguentar nesse período que ficou lá antes de ter a bolsa. Hum. Mas Yeah, se, era com isso. mas se para a primeira aplicação da bolsa do BAD foi reprovado e mais tarde, já estando em Uhum. Portugal e solicitando novamente ou mostrando interesse pela mesma bolsa, veio a ser aprovado. O que é que acha que mudou da primeira tentativa para a segunda tentativa? Acha que é, por exemplo, por causa de ter assegurado a posição de admitido e estar a frequentar o curso, que a Unilure entendeu que estava em condições de receber essa bolsa? E se essa condição não estava presente no primeiro momento da sua candidatura, quando antes estava em Moçambique? É assim, eu não diria que é ao certo isso, porque quando candidatei a primeira vez, eu tinha um documento de aceitação da universidade, na altura era de Évora. Tinha um documento de aceitação, um comprovativo de inscrição. Então, havia certeza que eu estava. Na altura era a Universidade de Évora. Foi em 2018, Hum, quando tentei a primeira vez na Universidade de Évora. Então, eu não acho que seja a segurança de que o Miguel vai ter vaga na universidade. Não vou saber te dizer o que é que fez falhar daquela vez. Agora, o que fez acontecer no meu segundo ano, eu acho que foi nada mais, nada menos que sensibilidade dos gestores daquela bolsa. Porque eu escrevi um texto bem emotivo a explicar a situação, estava difícil, e tive a sorte de receber uma visita da vice na altura, no Porto. Conversamos, ela viu a situação, e são pessoas que têm experiência de estar fora, sabem o quão difícil é se manter, o quão difícil é ter transporte. Então, quando ela volta, aquilo não passaram 2 meses, recebi uma ligação, olha, neste ano letivo que começa, foste beneficiado por esta bolsa nestes moldes. Então, não acho que seja a certeza de que o Miguel tem ou não a vaga. Não saberia explicar o que falhou da primeira vez, mas o que fez acontecer da segunda, certamente foi provavelmente aquele texto todo emotivo, aqueles comprovativos de que tinha sido aprovado do primeiro ano, de que estava a arrastar, passa a expressão. Yeah, acho que tem a ver com isso. Acho que tem a ver com isso. é Yeah. curioso. Penso que essa bolsa que te referes é a mesma que a minha convidada do episódio anterior também mencionou e contou a sua experiência negativa em relação a ela, onde os critérios de avaliação Exatamente. não estavam muito claros. E É exatamente a mesma. para mim ficou muito curioso agora ter sido aprovado na segunda tentativa, praticamente nos mesmos moldes em que se candidatou para a primeira, considerando a questão de Exato. que nos dois casos tinha a admissão assegurada e com uma carta.
Uhum. das respectivas instituições. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Queria voltar para o assunto da documentação. Yeah. Disse no princípio que teve dificuldades de ser admitido para alguns outros países, né? O Brasil, o Chile, o Uruguai, porque, Sim, sim, acho que era Uruguai. sim, porque a sua proposta de pesquisa, outros documentos não estavam em ordem. Queria que contasse um pouco, ah, qual foi o seu processo de maturação para entender que, olha, eu preciso mudar este e aquele elemento, preciso melhorar neste e naquele ponto, para que na minha próxima candidatura eu possa sair bem-sucedido. E esse processo de aprendizagem foi por conta própria ou teve auxílio de alguém ou alguma referência que ele pudesse o guiar? Uhum. É assim, o processo de maturação está assente justamente nesse último ponto da questão. Procurar alguém que foi aprovado, porque naquela altura concorremos umas tantas pessoas, amigos muito próximos, e se não estou em erro, foi aprovado uma ou duas pessoas. Nós os outros não fomos, não tínhamos condições. Eu, quando vejo os meus textos daquela altura, digo, não tinha condição de ser aprovado com isto. Hoje, quando vejo aquilo, nem eu acredito que escrevi aquilo. Não havia condição de ser aprovado com aquilo. Então, procurei pessoas para ir amadurecendo, para ir conhecendo mais, para perceber melhor como atacar um ponto e outro, e acho que fui amadurecendo em função disso. Agora, não foi por causa dessa maturidade que eu consegui sair no ano seguinte, porque no ano seguinte, como lhe disse, assim, fui por conta própria. O meu Pois, concurso foi a vaga na Universidade do Porto. E o meu concurso para a vaga na Universidade do Porto foi basicamente uma análise documental, uma análise de CV. E diga-se de passagem que naquela lista de candidatos que estavam a concorrer para aquela vaga, naquele curso, tinha uns tantos brasileiros, acho que holandeses. O Miguel aparecia ali no primeiro nome, provavelmente porque tinha um- uns documentos que agradaram ao júri que decidia quem ia ou não fazer aquele curso. Mas isso não era para bolsa, era para ter acesso à vaga na Universidade do Porto. entendo. Ah, As universidades são relativamente fáceis de admitir para ter a vaga. O que é difícil mesmo é a questão da Yeah, bolsa, porque envolve yeah, dinheiro. A vaga apenas eles sabem que, olha, se esse indivíduo vem, ele vem pagar os FIIs aqui de formação. Então, yeah. não é ele que vai ganhar dinheiro, somos nós que ganharemos dinheiro. Então, são um bocadinho mais Uhum, flexíveis nessa questão. Mas a sua história, ela é interessante sob o ponto de vista de coragem, de ter que se organizar para sair de Moçambique com seus fundos próprios para um país, vamos assim dizer, desconhecido, para se instalar lá e se uhum. formar. Queria te contasse um pouco sobre a sua experiência, os desafios que teve nesse processo de arranjar dinheiro, se organizar, depois sair para Portugal para conseguir fazer os estudos. Como é que foi? Hum, o mais difícil, eu diria que foi a tomada de decisão. O olhar para todas as portas que bati e não se abriam, mas eu sentia que eu precisava sair para aquela formação e decidi. Daí começou uma poupancinha própria, mas cá entre nós sabemos que com os salários que ganhamos, com um e outro trabalho extra que fazemos, não dá para gerir isso. Então fiz a minha poupancinha, mas também reuni algumas pessoas da minha família. Eu preciso dizer isso. Reuni algumas pessoas da minha família para lhes informar que eu ia me desafiar a fazer isso. E que uma vez a outra é provável que eu precisasse do apoio deles. E felizmente apareceram algumas pessoas prontas para esse apoio material e emocional. Ficaram ali, olha, vai, e se realmente chegar esse momento em que vais precisar de uma mãozinha, dá-nos um sinal que vamos te ajudar a suprir. E foi o que eu fiz. Recordo-me na altura que pronto, tive que pagar os meus bilhetes, ahm, fazer as matrículas, procurar sítio para ficar e pagar os primeiros 3 meses, que é o que eles pedem. E fui. Mano, depois dos primeiros 3 meses as coisas começaram a complicar, porque já
as contas já não se encaixavam. Pagar transporte, pagar propinas, ter o que comer e ter onde viver. Aí as coisas já não se encaixavam. E nos primeiros 3 meses tive que fazer aquela ligação. Tive que fazer a ligação e prontamente as pessoas foram apoiando e assim foi. Entendo. Queria me mudar para o ponto da sua experiência acadêmica. Eu sei que quando graduou-se em arquitetura, foi galardoado como o melhor estudante. Isso lhe dá uma certa confiança de que, olha, eu estou bem preparado. Quando chega em Portugal, naturalmente, encontra um sistema diferente, encontra um ambiente ou um ecossistema de estudo, de pesquisa completamente diferente. O seu cunho acadêmico e científico que trouxe do seu nível de licenciatura foi suficiente para facilmente se engajares dentro do processo de formação do mestrado? Sim, foi. Foi muito fácil me encaixar nessa vertente acadêmica. Foi muito fácil, mas eu não acho que tenha a ver com o fato de ter sido estudante de mérito na minha licenciatura, não. Eu acho que o sensei conhece o nosso sistema de formação ali na licenciatura, ou pelo menos aquilo que nós tínhamos. Qualquer um de nós que saiu dali iria se encaixar perfeitamente e conseguir produzir. Então foi muito fácil. E cheguei e literalmente me encaixei. Se me permitir, vou contar um pequenino episódio que tem a ver com uma coisa específica que nós fazemos. Imagine que eu cheguei, aquilo é um curso de arquitetura, um paisagista e tal. As pessoas queriam saber o que é que tu sabes fazer e até onde consegues chegar. Tive que me apresentar assim numa cadeira de ordenamento do território. Chegou uma cadeira de desenho computarizado. Olha, nós vamos ter uma disciplina de desenho computarizado, eu preciso saber qual é o vosso background. E as pessoas iam dizendo, fulano, sabes usar aplicativo tal? Já sei. Cicrano, sabes usar aplicativo tal? Sei. E tu? As pessoas sempre pensam que eu sou ou brasileiro ou angolano. Mas quando tu falas e percebem que o sotaque não tem nada a ver com esses lugares, ficam curiosos, tipo, és de onde? Ah, sou de Moçambique. E eu senti uma retração do professor, tipo, tenho job aqui. Mas então, o que é que tu sabes usar? O que é que tu sabes usar? Eu disse, olha, eu sei usar o tal AutoCAD que as pessoas dizem. Então, os colegas estão a dizer, sei usar. Mas também sei usar o ArchiCAD, sei usar o Photoshop, sei usar o... tá, 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 tá. Só disse, tu sabes usar o ArchiCAD? Sim, sei. Mas nós estamos a introduzir o ArchiCAD agora, em Portugal. Como é que tu, que estás a vir de Moçambique, já sabes usar o ArchiCAD? Sei, pô. Venho de uma escola que nos ensinou isso. Então, não tem a ver com ser ou não um mérito, mas nós já saíamos daqui com esse preparo de chegar, pelo menos ao nível do mestrado, e conseguimos nos encaixar e produzir perfeitamente. Isso é interessante. Há aí um elemento que é negativo, mas que se torna vantagem para o nosso caso, que é, por exemplo, o uso de softwares craqueados. Nesses países, por exemplo, organizados, vamos assim dizer, eles não usam softwares craqueados. E as licenças Yeah. para o ArchiCAD, por exemplo, são muito caras. Acho que a licença comercial do ArchiCAD Yeah. está por aí 150 mil meticais. A licença estudantil, não sei quanto te custa, nunca consultei os preços. Mas só por essa via, Uhum. esses países muitas vezes não vão por via de softwares. Mesmo aqui onde estou, por exemplo, não usam o ArchiCAD, não conhecem o ArchiCAD. Ah, porque Ok. são softwares caros. Agora, na nossa posição em Moçambique, temos essa vantagem de a gente não liga para a licença. A gente Sim, yeah. vai, baixa o software craqueado, aprendemos e fazemos. Deixamos. Todos os softwares que nós usamos, os Yeah. ArchiCAD são caros, o AutoCAD é caro, vais para o ArcGIS, é muito caro, tens que pagar É, por cada pacote de análise, vais para os Lumions, vais para o Photoshop, etc, etc. É muito difícil tu conseguires pagar softwares dentro da academia. Miguel, já entendi sobre o processo conturbado que você teve, né, para conseguir a bolsa para o mestrado. Então, esse processo terminou, conseguiu ter a bolsa finalmente, concluiu os estudos, depois regressou a Moçambique. Penso que ficou 1 ou 2 anos. E depois disso, regressou de novo a Portugal, agora, para cursar o doutoramento. Pode nos contar também um bocadinho sobre como é que foi o processo de candidatura para a bolsa do doutoramento? Se foi primeiro para a vaga de estudante e depois para a bolsa, se foi uma instituição ou se foram instituições diferentes.
em que você teve de concorrer, se foi mais fácil para si desta vez preparar a documentação toda, a submissão toda, se já conhecia o roteiro do que fazer, onde submeter, com quem falar, ou se também teve dificuldades? Sim, terminei, fechamos aquele capítulo, terminei o mestrado, voltei e trabalhei o tempo que devia trabalhar, que são 2 anos. Só depois disso é que me permiti começar uma nova busca por bolsas. Concordo que se tivesse feito direta, do mestrado direto para o doutoramento, teria sido bem mais interessante, mas pronto, acabei voltando, fiz 2 anos e depois é que me permiti localizar, procurar novas bolsas. E desta vez não Ah, terá sido conturbado como. Desculpa. O assunto dos 2 anos, isso decorre do seu contrato de formação. Quando sai da sua instituição, assina um contrato de que depois de se formar, enquanto recebe 75% do seu salário, ao regressar para o país, deveria trabalhar por pelo menos 2 anos antes de sair novamente. É isso. Sim, exatamente. É mesmo para obedecer ao contrato que eu assinei quando saí para o mestrado. Certo. Então, sim, feito isso, permiti-me procurar por novas oportunidades e desta vez não diria que foi difícil. Desta vez não foi propriamente difícil. Eu recebi o edital, tive acesso ao edital num grupo de serviço, depois mais amigos mandaram o mesmo edital, que é para uma bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia, o FCT. É uma instituição portuguesa que eles financiam estudantes portugueses, assim como de países falantes de português. Eles geralmente costumam lançar bolsas assim específicas. E saiu essa, que era para países africanos de língua oficial portuguesa, mas fazia parte de um grupo. Vou responder a questão assim: fazia parte de um grupo de escolas para uma determinada área que eram ciências agrárias, né? E ali tinha a lista das escolas e os respectivos cursos. Então, tu estás a concorrer para a bolsa, automaticamente vai se abrindo a vaga para ti naquele curso em que fores admitido pela bolsa, se fores admitido pela bolsa. Então, tu podias concorrer a duas opções, e eu recebi, vi os documentos, vi que eu era elegível, organizei todos os documentos que eu tinha, e a call falava de cartas de motivação, cartas de recomendação, falava de um pequeno resumo da sua proposta de pesquisa, mas uma coisa muito breve, mas muito breve mesmo, quando comparado aos outros que eu conheço. Então, fiz aquilo, candidatei-me e fui admitido para as duas vagas que eu concorri. Desta vez vou confessar que não foi propriamente difícil. Não foi propriamente difícil. Eu segui os trâmites todos, tinha os documentos todos, fiz os textos que tinha que fazer, submeti. É verdade que ali, naquela candidatura, as cartas de recomendação tinham um peso significativo. E eu fui para aquela candidatura, tenho que esclarecer aqui que eu fui para aquela candidatura com cartas de recomendação de professores, que foram meus professores do mestrado, que fazem parte daquele grupo de professores do sistema português, que conhecem ali o pessoal do FCT. Então, a minha candidatura acabou vindo com alguma força por causa daqueles papéis que foram assinados por aqueles senhores. É preciso clarificar isso. Mas também, sem me tirar o mérito propriamente, tinha redigido textos interessantes. Aquilo que eu disse, quando eu olho para os textos das primeiras tentativas e olho para os textos atuais, vejo que realmente houve algum crescimento. Então, redigi os textos e foi assim. Bom, parte do mérito também há de ser, por via da sua conduta, os resultados que teve no período em que estava a fazer o mestrado, porque certamente se tivesse aborrecido os seus professores lá, tivesse tido problemas com eles, não teria oportunidade de requerê-los para escreverem cartas de recomendação para si. O que mostra a Sim, e importância, né? assentando, desculpa de cortar, assentando-me neste ponto, eu lembro-me que, imagine que no dia que eu recebi o resultado,
de aprovação, eu ainda em festa recebi um e-mail de uma das minhas professoras do Porto a dizer: Olha, Miguel, o FCT vai lançar estas bolsas de um outro programa. Miguel, o FCT vai lançar essas bolsas de um outro programa e nós temos o privilégio de poder manifestar a favor de alguns candidatos. Eu propriamente tenho, a professora no caso, tenho o privilégio de me manifestar a favor de alguns candidatos. Eu gostava que viesses para fazermos estas pesquisas. Essa é uma professora especialista em ordenamento de território e queria escrever, ela quer escrever textos sobre como é que se gera a terra em Portugal, como é que se gera em Moçambique e em Angola, acho que em Cabo Verde também. Então ela queria ter pelo menos um estudante nesses lugares e escrever textos para isso. Então convidou-me, só que eu já tinha tido o resultado da outra, né? Então tive que dizer: "Ué, professora, obrigado pela oportunidade, pela confiança, mas já consegui e tal e tal." Então, vai também ao encontro disso, tu teres feito uma boa rede de contactos, tu conheceres pessoas que confiam em ti e acabam por te apoiar a abrir ou não essas portas. Pois, é uma das coisas que talvez as pessoas que ainda não se formaram no estrangeiro não sabem, mas quando as pessoas vão se formar, não só voltam com aquele diploma, aquele papel, mas há um conjunto de relações sociais, não só científicas, acadêmicas, mas relações sociais que se criam, laços muito fortes que se criam entre, não só entre o professor, Yeah. e o aluno, mas também mesmo entre colegas, porque há vezes que coincidem lá colegas que vêm de diversas partes do mundo. Então, sempre é possível montar-se uma rede ali de conhecidos que mais tarde podem ajudar no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa Yeah. e assim por diante. Então, a professora que ah, lhe formulou o convite era da Universidade de Porto, não da Universidade de Évora. É isso. Sim, era da Universidade E- do Porto, Então, isso mesmo. estavam disponíveis para lhe oferecer uma bolsa para estudar, para fazer o doutoramento na Universidade de Exatamente Porto. para o doutoramento na Universidade do Porto, pronto, no mesmo ecossistema que eu estava da outra vez, com o mesmo grupo de pesquisa, nos mesmos laboratórios, eles ofereceram-se. Não, Yeah. não pensou ou não passou pela sua cabeça em, vamos lá, cursar dois doutoramentos em simultâneo nas duas universidades? Passou, mas não podia. O financiador não permite isso. O Ah, o financiador financiador da nunca bolsa, da iria bolsa da Universidade de Évora. da bolsa. Ok, O financiador da bolsa é o mesmo para o curso da Universidade de Évora e para aquela do Porto. Como eu disse, é um fundo, é uma fundação que disponibiliza bolsas para diferentes grupos de pesquisa. Eu entrei para um grupo de pesquisa de escolas para ciências agrárias. E ok. quando a professora do Porto me escreveu, era para um grupo de escolas de urbanismo e ordenamento de território, se não estou em erro. Mas quem dá o dinheiro era a mesma pessoa, era a mesma instituição. Então, ela não teria como aprovar o mesmo Miguel em dois programas diferentes. Não, compreendo, e faz Foi, tudo, foi, foi. compreendo, faz todo sentido. Queria falar agora sobre a sua adaptação em Portugal. Bom, Portugal é aquele país que acho que a maioria dos moçambicanos conhecem no estrangeiro, conhecerem, pelo menos em termos de nome. E há muitos que Uhum. o elegem para ir lá para estudar, para trabalhar ou até mesmo para fazer turismo. Se calhar porque, bom, Yeah. partilhamos alguns laços históricos, temos a questão da língua também, que é a mesma, e assim por diante. Ahm, Como é que foi a sua adaptação, vamos assim dizer, social, cultural, dentro do território português? Não foi difícil. Não foi difícil por causa disso que disse no início. Tem muitos moçambicanos em Portugal, que vão para Portugal. E tem muitas outras nações falantes de português que vão para Portugal para estudar, para trabalhar e várias outras coisas. Então não foi difícil. Imagine que eu cheguei, fui recebido por uma família moçambicana, a primeira vez, né? Por uma família moçambicana que reside ali há 10 anos. Eles arrendaram-me um quarto dentro da casa deles. Então, essa parte social rapidamente fui acolhido por aquela parte da comunidade moçambicana. E mesmo na escola, quando eu cheguei para a universidade, e pronto, cheguei, conheci as pessoas e sentei-me no meu canto.
Mas havia ali um pessoal do Brasil que era muito aberto, muito acolhedor, que também eram novos no lugar e aproximaram-se a mim e acabamos criando esse grupo de estrangeiros que estão a cursar a mesma, estão a fazer a mesma formação e as mesmas preocupações, as mesmas dificuldades. Então, acabei me integrando rapidamente nesses dois lugares, em casa com aquela família e na escola com aquela nova família que eu formei, que eram os colegas estrangeiros vindos do Brasil. Agora, Portugal, propriamente, as pessoas portuguesas, levou o tempo que levou para socializar com elas, para conviver com elas. Aquelas que partilhávamos sala de aulas não tinham nenhum stress, mas, mano, as pessoas de fora, aquelas que fornecem serviço, que têm que te dar um apoio ao outro, ainda que digam que não na televisão ou no jornal, elas distinguem-se pela cor. Elas olham para ti e, tu não és dali. Então, para a malta dali, de Portugal, não foi propriamente fácil. Porque ainda que digam que não, mano, eles têm ali um tique de racismo. Então, essa componente foi um pouquinho difícil. Mas de resto foi bem tranquilo. Agora, eu preciso frisar isso que é para também abrir as pessoas que vão tentar. Que, manos, quando forem a sair, saiam preparados para ser vítimas de racismo, para ser vítimas de xenofobia, pelo menos na Europa. Eles no telejornal dizem que não, mas eles são. Então, quando conseguirem as bolsas, quando forem por conta própria, quando forem a lazer, mano, saiam preparados, predispostos a serem vítimas de racismo e continuarem a vossa vida. É o que eu fiz quando saí. Yeah. Pois, ah, essa questão de adaptação, integração social, ela é muito importante porque é a base, né, para te dar uma certa tranquilidade mental que vai lhe permitir depois se concentrar nos seus estudos e lograr sucessos. Sei que conta Uhum. alguns desses episódios, ainda que esporádicos, né, sobre racismo, e assim por diante. Teve algum episódio muito específico, que foi negativamente marcante, que ocorreu consigo, dentro desse contexto de Tenho, discriminação? tenho. Tenho, nunca vou me esquecer desse que vou contar, conto sempre, que é, imagina, nós tínhamos uma pesquisa de campo, que aquilo ficava, se não me engano, a 30 quilômetros do centro do Porto. O metro ia, tu descias do metro e tinhas que percorrer, acho que mais 4 ou 5 quilômetros, ou de autocarro, ou de Uber, ou a pé, se pudesses, e estava a chover e tal, estávamos um pouquinho atrasados, éramos um grupo de três estudantes, éramos um grupo de três estudantes, que os primeiros foram duas moças brancas e eu. Eu chamei o Uber pelo meu celular com o meu aplicativo. Mas, mano, o meu nome é Miguel Ferreira. Nunca ninguém vai desconfiar que um Miguel Ferreira é negro ou não é de lá. Meu nome tem essa coisa. O mano do aplicativo viu que é o Miguel Ferreira que está chamando. Ele veio, as colegas entraram pro carro, eu estava a fechar uma conta com a TM, se não me engano. Quando eu estou para entrar para o carro, aquele senhor baixou o vidro e disse: Olha, tu não entras para o meu carro. Eu disse: Por quê? Não, tu assim não entras para o meu carro. Olha, moças, se quiserem, vamos, se não, deixe. Aí vocês disseram: Mas o dono da viagem é ele que chamou um aplicativo. Mas, Aliás, o carro, um aplicativo. era por causa de quem em específico? Era por causa da cor da pele ou a cor e o seu cabelo também? Pode ser os dois, mas é porque é africano. É a pele, é o cabelo, é tudo isso, é tudo isso. E os episódios que eu tive de racismo, propriamente, foram quase sempre aí, ou no Uber, ou no autocarro, cenas tipo, estás no autocarro, foste o primeiro a entrar, por exemplo, né? Sentaste num lugar privilegiado. O autocarro vai enchendo. Mano, pessoas preferem ficar em pé do que sentar ao teu lado. Estás a entender? O autocarro já está super lotado. Aí entra uma vidinha, né? Tu, como uma pessoa educada que és, vais dar espaço. Olha, pode sentar aqui, levantas-te. Diz, não, Vocês não aceitam? tu não podes me sentar no lugar.
Tu não podes me servir no lugar. Ok, tudo bem. Então, existe. Existe. Então, Yeah, estes são alguns dos episódios. yeah, é triste. Ahm, Yeah, mas as pessoas precisam uhum, saber sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas acham que quando alguém vai ao estrangeiro e se fixa lá, pronto, vai ter uma boa vida, vai estar super feliz, tem todas as coisas a fluir normalmente, tem dinheiro, tem um bom transporte, tem boa comida, por aí em diante. Mas não conhecem nesse, né? esses pormenores que ocorrem no dia a dia e que influenciam Não é negativamente assim tanto, para né? o estado de espírito das próprias pessoas que estão Yeah. lá. Agora, a minha experiência em Évora, que é onde estou a cursar agora, é completamente diferente. As pessoas são brancas, sim, mas muito mais atenciosas, muito mais receptivas. Falo da rua, falo de casa, vizinho. O grupo de pesquisa onde eu estou, mano, eu nunca me senti tão bem recebido desde que saí de Moçambique como me senti ali. Temos pessoas de todo mundo naquele grupo, cada um com sua linha de pesquisa, cada um a ler ou a escrever alguma coisa, mas o almoço fazemos todos juntos. O fim do dia, quase que apanhamos todos de autocarro juntos, mas são pessoas muito simpáticas e muito acolhedoras. Então, há essas diferenças. Ali o pessoal do Porto tem essas experiências, mas agora em Évora é completamente diferente. Mas eu nunca pensei que pudesse passar pela situação de ficar 2 dias sem passar pela rua e passar no terceiro dia ter uma vizinha perguntar: Olha, Miguel, o que aconteceu antes de ontem e ontem? Tu não passaste por aqui, tudo bem? Estás a ver? Não, tem esses dois lados da moeda. No Porto, Lisboa, que são cidades muito mais movimentadas, corres muito risco de passar por isso. Mas em Évora é mais calminho e tal. Eu estou a viver o outro lado de ser estrangeiro, de ser negro na Europa. Então, tem também isso, preciso falar disso também. Yeah. Yeah. Yeah, fico feliz por saber que, pelo menos agora, onde está, está a ser bem recebido, está a ser bem tratado e que as coisas melhoraram. E Muito. quanto à parte acadêmico, científica, ah, como é que são os vossos exercícios, vamos assim dizer, técnicos científicos? Quando fez o mestrado, naturalmente teve que escrever uma dissertação de mestrado. O seu exercício lá foi baseado Uhum. com dados, por exemplo, de Portugal, ou teve que voltar a Moçambique para fazer coleta de dados, depois voltar para Portugal para fazer análise, processamento, escrita, submeter. E agora com o doutoramento, como é que funciona? São ter doutoramento com aulas ou é um doutoramento baseado apenas em pesquisa? E se, nos dois casos, sei que há de ter sempre algum trabalho de pesquisa, os dados que utiliza são de onde? São de Portugal ou são de Moçambique? E são de Moçambique, como é que tem sido o processo de ter que voltar a casa, fazer a recolha de Uhum. dados, depois de regressar, fazer a computação e etc, etc. Como é que tem sido a dinâmica da pesquisa e investigação nos seus trabalhos? Ok. Na primeira experiência do mestrado, eram aulas, todo o primeiro ano aulas, exercícios, testes, exames. Depois tive que escrever uma dissertação e eu, por opção, preferi que fosse algum problema nosso aqui, quer dizer, nosso de Moçambique. Acabei preferindo que fosse um problema nosso. A professora, felizmente, recebeu bem, gostou da ideia e fiz de Moçambique. Agora, no doutoramento, e eu vou ter que confessar uma coisa que é essa coisa eu não tinha essa coisa da pesquisa até agora, até ter que chegar no doutoramento. Antes eu ia para o curso sempre a olhar para a parte técnica, prática, como é que eu vou fazer aquilo na Terra, como é que eu vou executar. Então, o doutoramento. Eu cheguei, já, a professora disse, Miguel, estou na sala tal, vem cá, quero te conhecer pessoalmente. Cheguei, tudo bem, tudo. Qual é o texto? É este está melhorou, o que é isto, isto, isto. Ok, para essa linha de pesquisa tenho um fulano cicrano. Vai lá reunir com estes dois e ver qual dos dois se adequa mais para ser o teu orientador, o teu co-orientador. Ela, para a candidatura, tinha que ser ela, no financiador da bolsa. Depois encontrei um co-orientador e agora é só ler, escrever sobre aquilo. Aulas.
aulas, aquela coisa de ir para a sala de aulas, tu fazes sozinho. Tu pegas para a grelha formativa da Universidade de Évora como um todo e tu defines, olha, quero aprimorar isto, isto, isto. Às vezes uma disciplina está no curso de Sociologia, outra está no curso de Biologia, por exemplo. Eu fiz uma no curso de Biologia há pouco tempo, e há uma que há de estar no curso de Física. Então, tu vais dividir teu tempo. Como é que vais gerir isso em termos de aulas? De resto, é pesquisa mesmo. Pesquisa, escrever, buscar dados. E até pouco tempo atrás, eu não sentia necessidade de ir para Moçambique para levantar dados, para ver lugares. Mas um dos júris, quando eu fiz uma das apresentações da minha proposta, ele recomendou e é legítimo que eu fizesse a busca cá, que eu fizesse um problema nosso, levantasse os dados por aqui, quer dizer, que levantasse os dados moçambicanos e cruzasse com o que eles fazem com dados de Moçambique, propriamente. Então, esse vai e vem é por conta própria, porque a bolsa só paga uma ida e um regresso. Então, se tens que fazer vai e vem, gere-te sozinho com aquilo que eles dão, mas é possível, é possível. Certo. Yeah, para o doutoramento, geralmente tem que ser mesmo isso, a pesquisa. Uns doutoramentos agora já não são por curso, digamos assim, são mesmo por pesquisa, publicação. E Yeah. eu queria que me contasse um bocadinho sobre o seu ambiente de trabalho. Aí, quando tu acordas, né, sais de casa e vais para a universidade, onde é que tu vais? Vais para um escritório, vamos assim dizer, particular, onde tens uma mesa, um computador, e fazes o seu trabalho como fosse um funcionário público, normal, ou se é uma sala onde tem outros estudantes que compartilham o mesmo espaço, se usas, por exemplo, o seu laptop pessoal, ou se a universidade te dá, quando entras para o curso, te dá um computador ou material informático para poder trabalhar. Como é que é o ambiente? Como é que está organizado? Hum, Imagina, eu acordo, apanho um autocarro da universidade e vou para para um centro de estudos, que está um pouco afastado da cidade por acaso, que tem o meu grupo, que é um grande grupo, que lá dentro tem pequenos grupos para pequenos temas, mas todos trabalhamos para aquele grande grupo. Então, imagina, eu chego, tem vários gabinetes por temáticas, como eu disse, e eu tenho que me sentar num gabinete onde tenha pessoas daquela temática. Então, eu faço a rotina que eles fazem. Eles são funcionários, alguns são estudantes como eu, outros são funcionários, a maioria são funcionários da universidade. Então, saímos, entramos no autocarro, vamos para ali, sentamos às 9, começa-se a trabalhar até por aí 16, 17 horas, é quando voltamos para casa. Então, eu estou nessa, acordo, pego o autocarro da universidade, sento no meu gabinete, no gabinete que me foi atribuída a mesa, faço o que tenho que fazer, leio o que tenho que ler, chega ao fim do dia, dobro o meu computador, o computador é meu, mas foi financiado pela bolsa, mas é meu, não é computador do gabinete. Podia ser, porque já vi estudantes que usam computadores do gabinete e tal, mas eu tenho preferência por usar o meu, por causa das minhas necessidades na máquina, por causa da facilidade de eu circular com a minha informação onde quer que eu esteja, então eu prefiro usar o meu computador. Mas o espaço físico é um gabinete daquele grupo de estudo que me foi atribuído a uma mesa, que eu sento ali com outros pesquisadores, outros estudantes ou funcionários da universidade e faço os meus trabalhos. Oh, ok. E quanto aos recursos, eu queria entender a sua avaliação sobre as possíveis insuficiências ou suficiências que a universidade tem para te proporcionar, vamos assim dizer, recursos para poder fazer o seu trabalho. Por exemplo, dinheiro para financiar publicações, dinheiro para financiar, por exemplo, o levantamento de dados, dinheiro para financiar, por exemplo, compra de consumíveis, sei que usa consumíveis e assim por diante. Qual é o nível de preparação da universidade para, vamos assim dizer, suportar a demanda, né, necessária em recursos para a pesquisa? Eles têm, eu percebi que eles têm fundos para isso. Tu, enquanto pesquisador, tens é que ser organizado. Tens é que ser organizado
e prever o que vais precisar, quando é que vais precisar, que é para desinformar e eles articularem no sentido de fornecerem aquilo. Falo, como disse, de consumíveis, de patrocinar uma publicação, de haver necessidade de comprar chave de algum aplicativo. Então, tu tens é que ter esse nível de organização. Às vezes, por exemplo, no meu caso, enquanto estudante, pode abrir uma conferência, vamos lá, na Polônia, por exemplo, uma conferência para o meu grupo, para a minha área de pesquisa. E a própria professora vem e diz, Miguel, vai abrir esta conferência na Polônia, acho que era muito bom para ti. Então, escreve lá aí uma solicitação que é para ver até que ponto conseguimos te apoiar para eles para lá. Com o que é que conseguimos te apoiar? Então, há essa abertura, há esse espaço para esse tipo de coisas. Yeah, isso é muito bom. Eu acho que estamos a caminhar para o final do nosso tempo. Um, Considerando toda a experiência que teve nos seus processos de candidatura e até o nível em que está agora, quais são os elementos que acho que são importantes destacá-los, ou usá-los para aconselhar os demais que ainda estão em Moçambique ou que sonham ainda em se candidatar para estudar no estrangeiro? A principal coisa que eu digo é aquilo que me aconteceu. Não, nunca, em momento algum, desistir da ideia. Porque as portas, bater as portas, elas não vão saber. Então, nunca desistir da ideia. Ter documentos, parecendo que não, mas ter documentos sempre prontinhos. Visitar sites de financiadores, de instituições que apoiam bolsas. ah, Ter, como é que eu diria, ter propostas de pesquisa, ainda que não estejam fechadas, mas amadurecidas, de problemas reais, de problemas, na maioria dos casos, que são do teu lugar de origem, acabam por ter uma força. Então, ter essas coisinhas prontinhas, que é para se aparecer a chamada, não esperar pelo último dia para submeter, por exemplo, que já tinhas as coisas prontas. Então, ter os documentos prontos, ter essa crença e sem desistir que a coisa vai dar certo. E acho que nestes moldes é como eu iria chamar a atenção às pessoas para que estejam atentas. E, por exemplo, o caso do FCT de Portugal, por exemplo, eu sei que eles começam a lançar as chamadas no último trimestre. Eles vão lançando os editais no último trimestre de cada ano. As candidaturas acontecem até mais ou menos março. Então, neste momento em que estão algumas candidaturas abertas. Então, visitem os sites, visitem páginas em redes sociais e tenham documentos prontos para, se aparecer, submeterem. Certo. Na sua qualidade de docente da Faculdade de Arquitetura, ah, em Moçambique, quando concluir os seus estudos de doutoramento e regressar ao país, certamente que terá uma nova visão, ah, sobre algumas coisas. Quais são as partes que acha que podem injetar alguma melhoria ou que acha que merecem melhoramento e que você pode emprestar o seu conhecimento, sua experiência para melhorá-los? Falando dali de onde eu trabalho especificamente, da Faculdade de Arquitetura da Uniludo, acho que essa componente de pesquisa, é verdade que estamos a formar arquitetos e urbanistas, que na sua maioria é para serem executores, é para serem mais práticos, mas acho que é importante trazermos esse bichinho da pesquisa ali para a academia, porque eu, como lhe disse há pouco tempo atrás, eu despertei para isso agora, tem um ano e meio no máximo. Porque eu buscava cursos, buscava as oportunidades a olhar para a parte de execução, para a parte técnica. Então, acho que nos falta muito de pesquisa aqui na escola. É verdade que já notei que saíram, acho que um ou dois grupos de estudantes que já tinham isso, já tinham projetos, já tinham trabalhos que estavam voltados para isso, mas ainda falta coisa de definição de linhas de pesquisa, de grupos de pesquisa. E eu acho que eu pessoalmente hei de ser uma grande valia quando voltar na implementação disso. Yeah, acho que sim.
Está bem, arquiteto. Muito obrigado pela sua rica contribuição neste nosso fórum de conversas. Ahm, para as pessoas que nos assistem, já viram até agora 3 episódios. Há naturalmente muitas questões que nós fizemos, há muitas respostas que foram dadas, mas naturalmente que há de haver também muitas outras perguntas que não foram feitas aos nossos convidados, porque não passaram pela nossa cabeça. Então, se você assistiu até aqui, ah, comente, coloque a sua opinião sobre a sua experiência, se já teve bolsa para estudar no estrangeiro, por exemplo, ou se ainda não foi, e se há questões que você gostaria que fossem respondidas pelos nossos próximos convidados, coloque nos comentários e nós vamos nos assegurar de colocar essas questões. Miguel, mais uma vez, muito obrigado e Boa, força aí. Nos vemos talvez em 2 anos, quando em terminar de 10 anos. regressar. Boa, Ok, boa, muito obrigado. Muito bye obrigado, bye. Sensei. Abraços e thanks pelo convite. Hi.